Estamos começando mais uma live da GNSS Engenharia. Hoje recebendo um convidado especial, Bruno da Aerotopo. Vamos aguardar aí enquanto vocês entram para o nosso convidado entrar. E eu já vou colocar aqui o nosso tema, o tema da nossa live de hoje. Hoje mais um tema interessantíssimo para vocês aí trabalhar com os seus clientes, tá bom? Vamos aguardar o Bruno entrar aqui para a gente bater um papo, tá bom? Vamos lá, enquanto vocês entram aí. Hoje a live vai ser muito interessante, um tema que a gente nunca discutiu aqui. E o Bruno vai discutir conosco. Deixa eu ver se o Bruno aqui solicito a participação do Bruno aqui. Vamos lá, vamos ver se o Bruno entra aqui para a gente debater. Não compre um imóvel rural sem saber disso. Vamos ver se o Bruno entra aí. Beleza, Bruno? Boa noite. Boa noite, Santiago. Beleza? Beleza, meu irmão. E aí? Muito trabalho? Tava no campo hoje? Tava no campo hoje, tá com um pouco queimado e uns 2 carrapatos aqui. Acontece. Faz parte. É isso mesmo, é isso mesmo. Estão me escutando bem aí, só para ver se o som tá ok? Tá ok, sim. Tá com Beleza. algum chiado aí no fundo, mas será que é o vento ou algo assim? Não sei, eu tô com fone aqui, não sei se tirar vai ser melhor. Eu fico sem fone Entendeu? aqui. Se você quiser tentar, E agora, tá me escutando, beleza? agora tô. É melhor. E tá sem chiado. Ah, tá. Então esse era o fone. Pronto. Já fixei o nosso tema aqui. Não compre o imóvel rural sem saber disso. Então nós vamos aqui contar com a presença de Bruno, né, especialista aí na regularização de imóveis rurais, para a gente debater aí tudo que você precisa saber para comprar o seu imóvel, né, Bruno? Isso aí, na verdade, dar a direção aí para os produtores, agricultores, né? Entender que a regularização é oportunidade de negócio. Sempre que um slogan eu gosto de deixar bem claro para eles nesse sentido, entendeu? E para que eles possam tomar as próprias decisões, né? Naquilo que eles venham fazer questão de produção, nos seus imóveis rurais. Perfeito, perfeito. E assim, às vezes a gente não, né? Às vezes eu nunca comprei imóvel rural, né? Mas você chega, você vê aquela fazenda bonitona lá, né? Com aguada, com rio, né? Com cachoeira, e você vê a sede da fazenda, e você, porra, já quero comprar. É isso mesmo que eu quero, mas é, tem uma outra parte que a gente precisa ver também, né, Bruno? Que, Isso aí. que É, a gente vai é falar aqui hoje. Aham. É oportunidade de negócio até nesse sentido. Você falando aqui que nunca comprou imóvel rural, eu tenho origem rural, né? No sentido assim, infância, né? A minha família toda é de origem rural aqui. E antes, a gente não é da área, né? A mesma situação, mas a dificuldade que meus avós lá, os pais tinham para poder investir, porque a única força de trabalho que eles tinham era do próprio suor, do próprio braço, né? Então, e hoje as oportunidades que tem e que, se o imóvel estiver regularizado, você não precisa usar dinheiro próprio. Esse é algo muito interessante, no sentido até a proposta que o Combo Rural traz, né? Sim. E é o mais interessante nesse sentido. Você tem como investir no seu imóvel, desde que ele seja regularizado, mas sem usar o seu dinheiro, vamos dizer nesse sentido, né? Sim. Usando dinheiro de quem? Diga aí. Na verdade, vamos dizer assim que o dinheiro nosso mesmo, né? Que é decorrente aí dos impostos, tem os créditos aí, né? Mas vamos falar no final relacionadas a essas soluções. Sim. Mas a questão da regularização, principalmente tinha um senhor que eu trabalhei muitos anos com ele no topógrafo antigo,
eu sempre uma coisa que ele fala, ele era advogado e agrimensor, que ele falava, quando tinha algum problema assim que a gente ia resolver, de perícia, alguma coisa desse sentido, que um argumento que ele usava com os proprietários era que sentido, todo dia que você acordar de manhã, se você não resolver esse problema, você vai estar pensando nele. Então, você tem que resolver o problema. Né? A hora que você resolve o problema, você vai ter muito mais paz para poder trabalhar naquilo que você faz melhor, que é a produção rural, né? Então, eu sempre usava esse argumento que eu achava muito interessante, sabe? Entendi. Perfeito, perfeito. Você tem que identificou esse problema, você tem que matar, senão ele fica corroendo ali na sua cabeça e tal, né? E, e às vezes, Bruno, o nosso marketing, né? Que serve para isso aí, né? Para situar esse proprietário que ele pode estar irregular, né? Sim. Né? Então a gente coloca, né? Coloca aquela semente na cabeça dele ali que, olha, você pode regularizar a sua área e você vai ter vantagens com isso e você vai evitar problemas com isso. Então, eu acho que é essa a grande parte do marketing, né? Gerar informação para que esses proprietários aí que não estão irregulares, que nem sabem, né? Eles saberem que estão, né? E contratar os nossos serviços, não é isso? Isso aí. E é interessante isso que você está falando. E a grande maioria realmente não sabe que tem um problema. Né? Verdade. Até quando eles solicitam normalmente agora, na minha região aqui mesmo, está tendo muita. Eles procuram relacionado ao CAR, mas eles querem saber só do CAR, que é isso que eles estão precisando. Quando a gente faz uma análise da documentação, vê que tem muito mais coisas aí, até para. Eu sempre prezo a questão da simplicidade de explicar, e para o produtor algo que até você, o Murilo, fala no sentido, ele não quer saber como é que ele vai resolver, ele quer ter essa solução. Sim, E sim. quanto mais a gente conseguir passar de forma simples para ele, né, essa solução, ele vai conseguir entender o processo, né? Como vai fazer, aí é com a gente, mas o processo é importante ele entender, né? Verdade, verdade, verdade. E a gente já está mudando de tema aqui, já está indo para o marketing. Não vamos, Pois é, vamos vamos, voltar. vamos voltar aqui, né? Então, pessoal, a gente vai falar aqui para vocês que são proprietários rurais e também para vocês que são técnicos sobre a importância de saber, né, algumas informações do imóvel antes de comprar esse imóvel, tá bom? Antes de fazer qualquer transação, você necessita saber de algumas informações, necessita de solicitar alguns documentos. E nessa live de hoje nós vamos falar para você tudo que você precisa saber, né, para você comprar o seu imóvel e ficar tranquilo, tá bom? Então, mas antes disso, Bruno, eu queria dar um recado para todo mundo que eu esqueci logo no início da live. Pessoal, vai acontecer mais uma semana do Combural no dia 10 de agosto. Se inicia essa semana do Combural, o link está na bio lá, tá bom? Se inscreve lá gratuitamente, um evento online e gratuito, a semana do Combural. Mas, Bruno, antes da gente começar a falar, eu queria saber da onde é que você está falando, né? Se você tem uma empresa e qual a sua especialidade técnica aí para a gente começar o nosso debate. Se apresente um pouco aí para o nosso público aqui, né? Eu sei que tem gente do seu público aqui, tem o nosso também, mas comenta um pouco aí sobre você. Certo. Meu nome é Bruno Dayan, sou natural aqui da cidade de Araçuaí, Minas Gerais. Vale do Jequitinhonha, né? Bacia do Jequitinhonha aqui, nós estamos no Médio Jequitinhonha. Minha especialidade é técnico em agrimensura, formado aqui pela escola técnica que tinha na minha cidade, era uma escola estilo internato na época, né? Era o dia inteiro. Há 10, 11 anos já vou fazer nessa caminhada aí na agrimensura, né? Na regularização. A empresa, nós temos uma empresa que eu sou sócio proprietário, juntamente com a minha esposa, da Aratopo, Agrimensura e Topografia, né? Então, uma relação aí da Aratopo relacionada à minha cidade, né?
E aí a gente iniciou esse trabalho da forma, eu acho que como todos os agrimensores iniciam, no sentido de fazer um trabalho de regularização, mas somente na parte específica. Medição é o famoso medidor de terra, né? Sim, sim. Ou só o georreferenciamento, bem específico. E essa questão da origem rural sempre me incomodava, porque a gente via que a gente fazia uma parte do processo, né? Uma parte do processo. E com essas dores que no dia a dia a gente vai convivendo com os produtores, a gente vê a necessidade de que eles conheçam esses processos. Principalmente a potencialidade que tem dos jovens produtores, né? Que sejam, por exemplo, os filhos daqueles que estão ali na terra, que sempre trabalhou com os pais ali. E chega uma hora na nossa região aqui, tem muita a questão de ir para São Paulo, outras regiões trabalhando no corte de cana, porque aqui é uma região, vamos dizer assim, de emprego, é uma região pobre, né? Tem outras potenciais, mas a agricultura é muito forte. Sim. E às vezes a gente percebe que nem eles mesmos conseguem ver esse potencial, né? Então, o filho tem, às vezes, 300 hectares, 200 hectares lá que os pais têm, e está aqui na zona rural, ele trabalhando de pedreiro, ou numa loja, né? Então, Entendi. ele tem necessidade, né, com a formação da empresa, de levar esse conhecimento para eles, para que eles entendam esses processos e vejam o potencial que eles têm. Com o conhecimento, então, aí da GNSS e do Combo Rural, a gente viu que se integrou, entendeu? A gente Perfeito. conseguiu até ter um norte melhor aí para direcionar como passar esse conhecimento, vamos dizer assim, né? Perfeito. Então, da minha história aí, já. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, para quem está com essa dúvida aí, a gente se conheceu aí na comunidade do Combural, tá bom? E Bruno aí, através da Aerotopo também, executa o Combural em Minas Gerais aí no Vale do Jequitinhonha, tá bom? Então, Bruno, eu já vou começar Uhum. esse tema aqui com uma história, né? A gente foi contratado para fazer um Combural, né? Ano passado. E aí o nosso cliente ele tinha comprado o imóvel já há um ano, né? E aí a gente vendeu, a gente ofereceu o combo rural para ele, né? Ele era uma área de uso capião, né? Ele comprou apenas a posse, né? E ele sabia disso, né? Alguns compram sem saber. A gente vai falar um pouco disso, né? Mas no Sim. caso ele mesmo comprou a posse, né? E a área confrontava com o rio, né? E aí a gente foi contratado, a gente fez a medição do imóvel, Bruno, e fez o CAR, CCIR, TR, né? E fez o laudo de uso capião para ele. E quando foi entregar para ele, a planta lá, em vez de estar custando, se não me engano, era 50 hectares que ele comprou, tinha 37 hectares, né? Moeiro, o engenheiro Murilo foi até comigo nessa medição, foi ele que mediu a parte do rio, e ele foi bem próximo do rio aí, né, para essa área não ser descontada. E quando a gente passou para ele, né, com tudo certinho, ele falou: não, tem algo errado aqui, tem algo errado. Eu comprei uma área aqui de 50 hectares, vocês estão me dando aqui uma planta com 37. E quando a gente entrega esse laudo de uso capião, a gente entrega sempre com a espacialização da imagem de satélite. A gente sempre faz um voo com drone como bônus, Bruno. E a gente tinha todos esses dados para mostrar para ele que os pontos que a gente pegou é, realmente do imóvel dele e que o cálculo foi feito, que os pontos estão certos, né? E Uhum. e não tinha erro na medição. O erro realmente era na área que ele comprou, né? E aí esse proprietário tomou um susto, né? Como é que pode? Eu comprei uma área de 50 hectares e só tem 37. Como é que a área some? Aí a gente explicou para ele: olha só, a área não sumiu, né? É, as antigas medições que eram feitas lá de corda e tal, de diversas maneiras, né? Poderia dar sim um, uma área diferente.
Ainda mais que você confronta com o Rio aqui e você pode ter, eles podem ter tido este problema na hora. Mediu, não chegou tão perto do Rio, ou mediu na cheia do Rio, ou algo assim, que pode ter dado uma área maior ou menor, né? E aí ele recebeu tudo da gente, pagou o nosso serviço, mas ia questionar o cara, quer dizer, depois de um ano, ele ia questionar o cara porque ele comprou uma área de 50 hectares e tinha 37, né? E isso, Bruno, ocorre, eu acho que diariamente no Brasil. Diariamente no Brasil, o pessoal compra imóvel rural sem saber a área exata, né? E às vezes ele não contrata o, o profissional antes de comprar. Ele compra o imóvel, depois contrata o profissional, né? Sim. Então, eu acho que esse é um grande problema aí que a gente pode falar de início aí, e isso gera diversos problemas, né? E até pegando um gancho nessa história sua, uma das questões, e até fiz uma postagem onde eu estava fazendo um levantamento, é até eles conhecerem que tem duas formas de comprar os imóveis. Só aí já eliminaria vários problemas futuros. Né? No caso do seu cliente aí, ele ia procurar essa pessoa que vendeu para ele depois, né? Que até normalmente os advogados que usam o termo em latim ad corpus e ad mensura. Sim. No caso dele aí, ele comprou entendendo que tinha os 50, né? Sim. Então ele comprou assim, ad mensura. O que é essa diferença? Ad corpus eu compro o corpo. Então não importa a área que tem lá dentro. Ad mensura, aí eu compro a medida. Então aí que a gente entra. O ad corpus, para o proprietário comprar uma área no corpo, sem fazer uma mensuração, ele tem que o proprietário realmente tem uma noção boa, assim, de tanto conviver ali no campo, não, aqui dá 1 hectare, ele aproxima bem, vamos dizer assim, né? Mas a grande maioria não consegue ter essa noção. Então, quando o proprietário, ele tem essa noção, não, vou comprar essa área aqui, vai ser no hectare que eu vou pagar realmente aquilo que ela tem. Por quê? Já é um planejamento dele aí para saber o que ele vai produzir, qual área que tem, né? Se ele compra ali e não tem essa noção, até a produção que ele estava pretendendo pode ter um problema aí que não vai ter o resultado que ele esperava. Porque depois, vamos dizer, igual nesse caso aí, 50 caiu para 37. Depende daquilo que ele estava interessado a produzir, talvez não fosse nem viável mais, né? Sim, sim. Só nessa parte dele fazer essa compra, na hora de negociar com o vendedor, se ele conseguir combinar dessa forma aí na área de mensura, ele já vai ter todos os dados para entender até se ele deve comprar essa fazenda ou não, né? Só na parte, só pensando em área, sem pensar em documentação ainda, né? Sim. Isso aí evita vários problemas. Entendi. Então, você me falou aqui que tem duas formas desse cliente, né, que quer comprar o imóvel fazer essa negociação, não é isso? De acordo com essa metragem do imóvel rural, né, com a área e de acordo com o todo, né? Eu vou lá, tenho aquela fazenda ali, mesmo que passe a área que está dito lá, não tem problema. Você comprou aquele imóvel ali, se passar a área para cima ou para menos, você que está comprando, você é responsabilizado, né? Digamos assim. Isso. Quando faz a questão da mensura, você realmente vai saber qual que é esse imóvel, né? E pegando um gancho nessa história que você contou, tem uma outra que aconteceu, foi essa semana, de uma análise que eu fiz na documentação. Esse cliente, eu acho que, na verdade, ele sabia do problema, só que eu acho que não sabia que o problema era tão grande. Ele tinha essa documentação para me analisar, mas a única coisa que ele tinha era só o contrato. Sim. Mais nada, não tinha nem uma declaração de posse, nada, só um contrato daquela pessoa passando aquele imóvel determinado. Eles chegaram a medir, né, como profissional, em torno aí também de 50 hectares, mas aí tinha uma plantinha com o contrato desse antigo proprietário passando para ele.
Só que só aí, e o detalhe, ele só tinha a posse, segundo esse contrato, né, de em torno aí de 6 meses. Aí, na verdade, veio vários problemas aí, porque não se sabe se quem vendeu para ele, se tinha essa posse também, se era mansa e pacífica. Não se Sim. sabe se essa área é uma área de devoluta, né? Porque, complementando aí na questão dessa análise, vamos ter que olhar no cartório se tem alguma referência, mas qual é o problema? Se essa fazenda não tiver em nome nem do antigo, nem dele não tá, né? Mas pelo menos do antigo, às vezes o cartório você não consegue nem olhar em nome de quem que tá, porque não tem dados, o CPF não vai bater, né? Sim, sim. Então, é um problema porque acontece. Ele pagou o valor lá que ele negociou, mas aí há grandes riscos, dependendo de como foi esse imóvel, dele perder esse imóvel. Porque para ele conseguir entrar com os campeão, ele vai ter que ter essa posse mansa e pacífica, né? Perfeito. Para essa mansa e pacífica, não tem ninguém, ninguém pode entrar questionando. Mas isso, igual aquilo que eu te falava no início, ele vai acordar, dormir sempre pensando nisso, enquanto ele não ir atrás dessa documentação. Verdade. E o que acontece? Ainda nós estamos na fase aqui de dar uma solução para ele, né? Mas que ainda, nesse contexto aí, como ele ainda tem pouca documentação aí para até direcionar esse passo aí no futuro para poder documentar isso, o que eu conduzi ele? No sentido de ver com os confrontantes, até, por exemplo, quando não tem documentação, as pessoas mais velhas aí, como é a origem desse imóvel, entendeu? Sim. Porque os problemas que ele pode ter de aparecer um herdeiro, de chegar alguém com documento, de chegar Uhum. terceiros aí falando que aquele imóvel é dele, apresentar a documentação e ele perdeu o dinheiro, era muito grande, né? Verdade. Muito grande mesmo. E assim, você falando aí me lembrou de outra história aqui. A gente tem um, um cliente nosso aqui da GNS Engenharia que tem 26 fazendas, né? E aí tem uma dessas fazendas que é perto da praia, né? E ela é muito valorizada. E como envolve SPU, Patrimônio da União, Uhum. eles aí só compram a posse, né? Então eles estão cientes, ele está ciente que está comprando a posse. Mas nessa área específica que é perto do mar, uma área grande, ele comprou a posse mais de 5 vezes, Bruno. E toda hora era um chegando, não, essa área é minha, ele comprava. Ah, essa área é minha, ele comprava. Essa área é minha, ele comprava. Ele tinha 5 documentos lá de compra de 5 pessoas diferentes, né? E aí ele comprou as 5 vezes, comprou as áreas lá e botou alguém ali para olhar. Então ele tem alguém lá para olhar, para ninguém invadir, né? Porque o cara pode invadir e falar, oh, eu quero é minha. E aí ele vai ter que comprar a posse de novo, né? E, e isso pode ocorrer justamente com esse cliente aí, né? Seu, Sim, dele comprar a posse e depois chegar um outro cara, não, essa aqui essa área é minha. E pior ainda, Bruno, chegar o dono mesmo da fazenda. Não, essa aqui, ó, tá no cartório, meu nome aqui, né? E isso ocorre muito. Isso ocorre muito. E é para isso, eu acho que essa é uma de nossas funções, né? Enquanto especialistas, né? Da regulação fundiária rural e urbana. Né? Trazer também estas soluções para o nosso cliente, para o nosso proprietário, como você está fazendo aí. Né, pessoal, deixa seu like aqui, ó. Deixa seu like não, clica no coraçãozinho aí, que estamos tendo uma discussão interessantíssima aqui sobre a compra de imóvel rural. Então, boa noite a todos, boa noite, GeoSolution, seja bem-vindo, vamos lá, vamos discutir aqui. Não é, uhum. Bruno? Isso, e você trazendo mais um assunto interessante aí, dessas duas diferenças, que a grande maioria dos proprietários não conhece. Sim, E aí já direciona a forma como ele vai comprar esse imóvel, até no valor que ele vai pagar, relacionado aí à posse, você falou esse cliente aí, sim, nessa área realmente ele não tem como fazer propriedade. E a propriedade, né? Tem alguns que compram aquele imóvel ali. Esses dias mesmo um cliente meu aqui, até interessante, depois que começou a fazer esse processo aí de divulgação,
sim. Ele mandou um documento, falando sobre o que ele estava achando, né? Esses dias assim, falou assim, Bruno, agora os vendedores vão ficar chateados comigo, eu vou exigir tanta documentação, porque começou a falar com ele, sempre ele está perguntando, entendeu? Mas E o aí ele correto é mandou esse, né? isso, ele mandou um áudio lá de ele estar comprando, querendo comprar um imóvel, né? O vendedor falando assim, que eu acho que até o próprio vendedor não sabe o que é o documento. Falou assim que era uma terra, né? Que era uma terra, eu acho que era devoluta, mas só que uma terra muito boa e tal, que tinha um cartão produtor e um ADAP que podia pegar tantos R$ 1.000. Ele falou assim, como se o cartão e a ADAP fosse um documento da terra. Então, até nesse sentido aí, de entender o que que é que eu Sim, estou comprando, ou até o que que é que eu estou vendendo, porque o vendedor também, se ele tem documento regularizado, o valor do imóvel é outro, verdade. não é o mesmo valor, né? Porque as condições aí de investimento que quem vai comprar vai ter, pegando um imóvel regularizado, tanto que ele vai economizar nesses processos, que realmente a gente sabe que os processos não são baratos, Sim, pensando na produção rural, né? Um música peão ou uma regularização, né? A questão dos impostos sempre em cima do valor do imóvel, não fica um valor baixo, né? sim. É aquilo que as pessoas não querem fazer, mas tem que fazer, não tem como fugir, né? Verdade, verdade. E é aquilo que a gente estava falando, né? A maioria das pessoas, elas querem estar regular. Então, quando elas sabem, quando elas têm essa ciência, elas querem estar regular. Você mesmo que é técnico e veio também da área rural, né? Tem sua origem na área rural, você sabe que os proprietários eles querem estar regular, né? Uhum. Principalmente os mais simples, né? Eles querem estar Sim. regular com tudo certinho, com a documentação certinha. Muitas vezes eles eles nem sabem que estão errados, né? Então eles sempre querem estar tudo certinho lá com aquela prancheta, né, Bruno? Aquela prancheta lá, com aquela prancheta, não, com aquele é, classificador, com toda a documentação embaixo do seu colchão, né? Com tudo bonitinho. Mas eu não sei sua região aqui, mas na minha região aqui, os proprietários, principalmente aquilo que eles têm mais contato todo ano, que é o CCIR, o ITR tem que declarar todo ano, mas eles deixam esses documentos direto dos despachantes, o contador. Eles nem ficam em casa. Às vezes você pede a documentação para Uhum. analisar, não, está calculando. Verdade. Porque até nesse sentido aí, fala, não, você tem documento? Não, eu pago todo ano. Ou seja, ele Sim, paga um pouco ali, mas para ele aquilo é o documento, né? E entendi. até essa intenção nossa nesse sentido, para que eles entendam esses processos Sim. e aí realmente saibam o que que eles estão pagando, até por nosso serviço, E tem o né? acesso a isso aí, né, Bruno? A gente fala aí, é o acesso à informação, né? Fala assim, Sim. olha, mesmo que ele não queira aqui, ó, a gente imprimiu para você, tá aqui, pode guardar, esse é do ano de 2020, 2019, 2018, né? Porque às vezes pode dar algum problema no seu computador e queimar, e o cara não vai ter acesso a isso aí quando ele quiser, né? Então eu creio, Bruno, muito aqui e que eles não podem ficar dependendo da gente, né? Eles têm que Aham. ter tudo isso e, como você falou, explicar para eles, mesmo que minimamente ali, eles têm que entender o que é cada coisa, não é isso? Sim. Essa questão da simplicidade de explicar, entendeu? Eles não querem entender muito, saber número de lei, mas o Sim, que, que é sim. que vai acontecer, né? E até é interessante nesse sentido aí falando da questão da posse, propriedade, principalmente da posse, né, que eu acho que acontece mais, os tipos de posse que eles compram, né, no sentido aí, posse de uma matrícula, que às vezes eles compram a posse, mas não passa para o nome deles, posse de um inventário, ou compra uma parte do inventário, ou compra de todo mundo, ou compra metade da metade de um direito. Sim, sim. E a questão também de, às vezes, até alguma demanda judicial, por exemplo, ali o funcionário trabalhou muitos anos naquela fazenda, ele entra na justiça e recebe o direito em terra, né? Só que às vezes Sim. ele recebe esse direito, recebe a sentença do juiz ali, não, Não, então tá bom, agora tem minha terra, mas e não não registra. essa sentença, entendeu? E o mais Perfeito. interessante é que todos esses processos, todos precisam do cômodo.
Não tem né? nenhum aí que você consegue fazer sem ter o como, né? Porque o registro de imóvel é uma parte, o CCR é uma parte, né? Então, desses processos, sempre vai precisar do como. Então, Sempre. cada tipo de posse desse vai ter um procedimento, uma direção aí a ser tomada, mas sempre com como rural. Sempre vai findar aí até na regularização completa junto ao cartório de imóveis vai precisar de todas essas documentações. Não tem jeito. Mas você falando aí, fica claro para mim que essa educação desses profissionais facilita justamente, né, o que a gente está falando aqui sobre a compra do imóvel. Então, se eles estão cientes de todas essas informações, eles na compra do imóvel, ou seja, na venda do imóvel deles também, eles vão exigir tudo isso que a gente está falando aqui, né? Ele vai saber o que é um CCIR minimamente, ele vai saber o que é o ITR, né? E eles vão começar a, a fazer essas transações aí com uma melhor qualidade, né, Bruno? Então, eu acho que essa geração de conteúdo que a gente faz aqui e você também faz aí no seu perfil, isso ajuda muito os nossos clientes, mas ajuda também, né, no nosso tema da live hoje, né, a ele comprar o imóvel regularizado, a ele vender o imóvel regularizado, evitando diversos problemas aí, né? Isso aí. E até essas próprias posses, porque tem casos que realmente a pessoa não consegue ter essa propriedade, né? Pensando na questão da propriedade, você vai ser o posseiro e o proprietário, seria o objetivo final aí, né? Sim. Dentro dessas posses, tem alguns documentos que é possível fazer essa posse mansa e pacífica. Até nesse sentido, porque no caso, esse caso do seu cliente aí, ele sabia que tinha como comprar somente a posse, né? Mas como comprar essa posse de forma que o meu cliente, ele tá com a posse muito muito risco, porque Sim. não tem nada assim público que comprova que realmente aquilo é dele, só tem ali que ele pegou o dinheiro dele e passou para alguém, que não quer dizer que era o proprietário dele imóvel, né? Que tinha só que só tinha 6 meses a posse, né? Isso, tá Você tudo falou. beleza. É muito Isso. complicado. Contrato de risco, né? Contrato de Sim, risco. E assim, Bruno, alguns outros problemas, né? Que tá em, em você comprar o imóvel sem saber as informações do imóvel, né? Por exemplo, esse imóvel, né? Ele pode estar aí alienado com dívida desse pulseiro, desse proprietário, ou seja, né, se você comprar o imóvel sem pedir algumas documentações, que a gente vai falar daqui a pouco, você ah, pode estar comprando essa dívida. sim, Você sim. pode estar comprando essa dívida. Um outro problema, Bruno, é passível ambiental. O cara está lá, ele está lá irregular junto ao órgão ambiental, né? Ele está lá com multas pendentes e aí ele vai ali, age de má fé, né? Tenta ali vender o imóvel para você e tenta se livrar da multa, né? Então você também tem que ficar atento a estas situações, não é isso, Bruno? Isso, principalmente aqui, e às vezes sempre, acontece aqui, relacionado a processos trabalhistas. Sim, Porque não necessariamente aquele imóvel que você está comprando, o processo tem que ser naquele imóvel, mas todos os bens que estavam no CPF, no CNPJ daquela empresa ou pessoa, pode estar sendo dentro de um processo ali trabalhista, né? Porque a empresa faliu e aí todos os bens foram recuperados ali para pagar a dívida de trabalhista, ou o próprio processo trabalhista, onde você dá o azar que aquela propriedade, aquela matrícula ali, foi o acordo para pagar aquele processo trabalhista, né? Tanto a questão da, não é boa fé, mas no sentido de que quem está vendendo ali não ter esse conhecimento, ou tanta questão também que está tentando se livrar ali de um processo trabalhista e passar aquela área para frente, né? Então, utilizar esses órgãos, porque tem muita coisa hoje que é pública nas redes, então tem muita pesquisa
dá para ser feita aí nos fóruns, né? Vai naquela comarca ali que está que a propriedade faz parte, né? Para descobrir esses detalhes, né? Para que você não tenha surpresas desagradáveis no futuro, né? Perfeito, perfeito. E assim, tem essas surpresas aí que a gente falou de área, tem essas surpresas de dívidas, de multas, de passivo ambiental, passivo trabalhista, né? Então, todos esses são esses problemas aí que este proprietário ele, ele tem que ficar atento, né, Bruno? Para comprar o imóvel. Mas eu acho que a gente já pode entrar aqui nas soluções, né? Eu acho que a gente já pode entrar aqui nas soluções, a gente vai dar aqui essas soluções. O que é que você realmente precisa saber na hora de comprar um imóvel rural? Não é isso, Bruno? Então, mas antes disso, eu queria falar, Bruno, de uma peça-chave aí na compra e venda de imóvel, né? Que é justamente o corretor de imóveis, né? Sim, Que é um parceiro nosso também sim. e que ele ajuda ali nas transações imobiliárias, né? Então, é importante também você ser assessorado, né, por esses corretores que eles podem explicar para vocês com mais detalhes a área que você está comprando, né, sobre os próprios problemas da área, né, seja também na parte de documentação, seja na parte de valorização do imóvel, né, localização, todo esse esse contexto do imóvel rural de acordo também com o que você quer usar o seu imóvel, né? Você quer usar para pecuária, agricultura, né? E eu creio que esse parceiro nosso, né? O corretor de imóveis ajuda muito bem nesse sentido aí, né? E eu creio que essas funções aí elas se encaixam muito bem, né, Bruno? O corretor de imóveis com a nossa, né, de especialista na regularização fundiária rural. Né? A gente pode executar, a gente pode ajudar na identificação, né, de tudo isso, como também o corretor, né, mas a gente pode executar, né, essa regularização, né, para os proprietários e criar uma estratégia para a regularização. Né? Isso, o que é que você acha Isso. aí dessas parcerias e dessa profissão aí dos corretores? É isso, na verdade, o trabalho com parceria com a agendária de regularização, não só os corretores, os Sim, advogados, que sempre eles vão estar sim, relacionados com os inventários, né? sim, Os próprios corretores, como você falou, os próprios contadores e despachantes, porque por mais que a gente faça o combo rural, há casos que aquele proprietário ali já tem uma confiança em um determinado profissional para fazer aquilo, né? Então você pode fazer uma parceria e complementar o serviço dele. Vai fazer um combo, mas complementa aquele serviço que ele está fazendo. Que às vezes, como nem todo mundo está na comunidade do combo rural, sim, mas até a gente orienta também o proprietário e os profissionais que já têm ali uma intimidade com ele, que já têm uma confiança. Que não, a intenção não é a gente fazer sempre todo o serviço, mas que o proprietário tenha o combo e realmente tenha aquela propriedade totalmente regularizada, né? O corretor aí tem um papel importante no sentido dele, ele conhece esses processos, né? Então, quando você vai comprar um imóvel ou vender por uma empresa de imobiliária, um corretor sério, ele não vai fazer isso sem ter realmente regularizado. E quando ele sabe disso, ele expõe a situação. Então, ele vai te passar aquele imóvel, comprando ou vendendo, realmente no valor proporcional à documentação e à parte de produção também, né? Que o imóvel vale, né? verdade, verdade. Ele vai explicar com mais detalhes para o próprio cliente dele, né? O que ele está comprando, se ele está comprando uma posse, né? Se essa área está com problemas, né? Então, realmente aí todas essas pessoas que você falou, todas essas profissões aí
podem ser parceiros. E é muito por essa linha aí, né, Bruno? Trabalhar sempre com parcerias, né? E não querer fazer sozinho o serviço todo de combural, de regulação fundiária. Sempre trabalhar com parceiros, cada um faz uma parte, todo mundo ganha e no final o proprietário tem a área dele regular, né? Ele pode comprar uma área regular, ele pode, comprando uma área regular, ele pode ter acesso a créditos, a financiamentos, né? E a diversos outros benefícios, né? Então, a intenção, né, da gente aqui é fazer o proprietário rural não ter dor de cabeça, né, né, em todo o processo de regulação fundiária, em todo esse processo de compra e venda do imóvel. A intenção nossa aqui da Aratoco é que o proprietário ele possa tomar as próprias decisões. Por mais que ele não é um técnico, mas na hora de tomar aquela decisão ali da compra ou de um processo que ele precisa fazer, ele saiba o que é que vai acontecer. Não precisa saber os detalhes técnicos, mas ele sabe o que vai acontecer, né? E um detalhe também, Santiago, dentro desse processo que a gente está usando aqui na orientação, principalmente na questão da compra, porque é um processo que, vamos dizer assim, que é mais da parte agronômica, mas na parte aí do processamento a gente consegue fazer, é a parte de agricultura de precisão como ferramenta da compra de um imóvel. Né? Então, assim, algo, vamos dizer assim, que é mais novo, né? Mas mostrar ao produtor que não é porque às vezes ele é uma área menor, uma área mais produtiva, um produtor que não tem tanto potencial financeiro, que ele não pode usar a tecnologia a seu favor, né? Hoje aí tem o drone, tem mais satélites, mas tudo isso é acessível, desde que a gente simplifique isso. Tem muita plataforma gratuita que hoje é possível a gente fazer ter muita informação do imóvel, mesmo antes de começar a produzir nele, antes de conhecer ele, mesmo sem ir no imóvel. Né? Perfeito. Então, nessa parte da compra aí, tanto a regularização, né, que eu acho que é o primeiro, é a base de tudo aí, e também essa parte de conhecer o imóvel antes de você iniciar ou seja, o planejamento daquilo que você fazer. Qual que é o objetivo que o produtor tem com aquele imóvel, entendeu? Perfeito. Então, você sugere isso aí, utilizar essas técnicas de cartografia, agrimensura, né, assessoramento remoto, até antes da compra do imóvel, para ele identificar alguns benefícios na compra desse imóvel, é isso mesmo que eu entendi? Sim, isso, porque na verdade esse processo está junto do planejamento, né? Primeiro a questão da documentação, para saber se não vai ter nenhum problema, né? E aí fazer essa análise realmente com esse vendedor. Assim que essa documentação tiver tudo ok, fazer essa análise de produção mesmo, entendeu? Hoje é possível saber como está a questão, vamos dizer que seja uma pastagem, né? Sim, Se aquela pastagem precisa de um tipo de correção, perfeito. aí a questão de quantidade de vegetação nativa ou vegetação já consolidada, né? Quantidade de mananciais de água que tem ali. Então, tudo isso é o processo que vai interferir nessa produção futura dele, naquilo que ele está pretendendo, entendeu? Perfeito. Quantidade de seca, esses detalhes, né? Perfeito. E a gente pode sim, nós trabalhamos com essas tecnologias, mas, Bruno, poucos profissionais oferecem esse tipo de serviço, principalmente para quem está comprando imóvel. Então, já fica uma dica aí, né, para vocês profissionais que estão vendo essa live, né? Vocês podem aí trabalhar com esse nicho de mercado, né, Bruno? Com esse nicho de mercado aí de oferecer isso também para o seu proprietário. Olha só, a gente pode fazer algumas análises aqui antes de você comprar o imóvel, né? E a gente vai dar para você tudo isso aqui, né? Tudo que você falou aí, né? Vegetação, recurso hídrico, né? Até mesmo, Bruno, área da vegetação nativa mais precisa, né? Tudo isso aí, né? Então, realmente, Bruno, você está certo aí. Esse é um grande nicho de mercado,
né? Que muitos ainda não notam, tá bom? Mas, Bruno, vamos lá, que a nossa live está acabando, a gente tem que falar Sim, aqui sim. das soluções. Eu quero solução, Bruno, vamos lá. E agora eu vou fazer a pergunta que todo mundo quer saber, né? O que é que o proprietário precisa pedir de documentação, né? Quando for comprar o imóvel, né? Eu vou lá, eu fui lá no imóvel rural, Bruno, eu fui lá, vi o imóvel, achei bonito, tá tudo lindo. E aí, na hora da compra do imóvel, que documentação principal, as principais aí que você pode me elencar, que são necessárias para fazer uma compra de imóvel sossegada? Me diga aí. Aham. Nesse processo, na verdade, pensando nessa questão aí, o proprietário ter essa liberdade de poder escolher, né, o que eu faço a indicação? Que ele solicite do vendedor aí, se tiver registro, né, essa matrícula, e ele mesmo vá no registro de imóveis. Por quê? Quando ele vai no registro de imóveis, o tabelião vai falar o real problema que pode ter ali. Lê com ele a certidão, né? Se possível, tire um kit de certidão, mas inicialmente a de inteiro teor já tem as informações básicas ali, né? Dentro dessa certidão já vai falar se tem um CCIR, um ITR, e aí ele analisando esse CCIR, ITR, ele já faz uma pesquisa nesse CCIR, ITR, se ele está atualizado, se não está, né? Porque acontece muito de estar uma área lá na certidão, e aí, no CCIR ITR tem outra área, né? E nem sempre, nas certidões, vai ter o cadastro ambiental. Então, aí ele vai ter que perguntar ao proprietário se tem o CAR, né? Para saber se esse imóvel já tem esse cadastro. E lembrando que o ITR, somente, aqui na minha região, as áreas menores, o pessoal não faz o ADA, né? Sim. Mas pensando aí que até nos futuros processos aí de produção, interessante ter o ADA também, porque reduz aí esse imposto relacionado ao ITR, né? Sim. E não esquecer da questão dos fóruns, né? Com essa matrícula em mãos, essa certidão, o CPF ali do antigo proprietário, vá na sua comarca aí, na parte aí do judiciário, e faça uma pesquisa se não tem um tipo de processo em cima daquela matrícula, daquele CPF, para você não ter surpresa aí com a parte jurídica, né? E igual o Santiago falou, a parte também de passivos ambientais. Aí tanto aí normalmente nas regiões tem a sede do IEF aí, desses órgãos ambientais, dá para fazer essas buscas, né? Para quem não tem talvez a habilidade de fazer nos sistemas, faça essa busca do passivo ambiental, se tem algum, né? Nesse sentido. Então vamos lá. Certidão de inteiro teor, no mínimo, para ter as informações básicas de registro. Perfeito. CCIR relacionado aí ao INCRA, né? Sim. O pessoal até conhece mais como faz CCIR, eles não conhecem. Chama de INCRA. Chama aí, cara. Isso. Eu O tenho ITR, eu tenho INCRA. O ITR, né, que é o imposto pago todo ano aí na Receita Federal, é o imposto de renda aí da parte rural, né? Processos judiciais, averiguar se não tem nenhum processo em cima daquela matrícula ICPF daquele proprietário, e a questão de passivos, possíveis passivos ambientais, multas aí, anterior a esse processo de compra que você está indo fazer. Né? Então, esses são documentos básicos, né, de um processo que tenha registro. Há outros casos onde, por exemplo, você comprou um direito de uma herança. Sim. Né? E eu acho que essa é uma parte que acontece muito, é interessante a gente falar, que tem como você entrar dentro desse inventário, mesmo não sendo um herdeiro. É uma escritura de direito hereditário. Não técnico, não sei se é realmente esse, mas qualquer tabelião que você chegar em notas e falar esse termo, eles vão saber o que é. Escritura de direito hereditário, o que é? Você está adquirindo o direito de entrar dentro daquele inventário, né? Então, mesmo que não fez o inventário ainda, você faz a escritura. Quando for fazer o inventário, você vai fazer parte daquele direito ali, daquela pessoa que faleceu, né? Ou seja, você adquiriu um bem, né? Onde tem o inventário, mas mesmo que você vai ter que fazer um processo de regularização, mas a sua posse, vamos dizer assim, é um pouco mais garantida, porque você vai entrar dentro
desse direito juntamente com os outros condôminos, entendeu? Né? Perfeito. E um detalhe também é quando é uma posse de área devoluta, que sempre tem que ter muito cuidado aí, porque áreas devolutas somente o Estado pode titular. Então, esses casos tem que olhar muito bem se tem algo ali no cartório que fala que é devoluto, ou se não tem nenhum documento que comprova isso, né? Para saber se será possível você entrar com o campeão depois ou não. E talvez não tenha problema aí o proprietário comprar uma posse, mas ele tem que ter esses documentos básicos para que ele possa aí depois dos 5 anos entrar com esse uso campeão e requerer esse direito de registrar e se tornar um proprietário, né? Desse imóvel. Porque no caso desse cliente meu mesmo, ele não sabe se vai ter esse direito de entrar com o uso campeão, né? E a parceria nesses casos com os advogados é muito importante. E por mais que a gente entenda dos processos, tem questões específicas de legislação que somente o advogado vai conseguir direcionar, né? Encontrar aí dentro da legislação a forma de fazer isso. E Então, por... sempre aí a parceria dentro desses processos. E mais uma vez, interessante nisso, tanto aí da questão da posse, da propriedade, você entrar, comprar um imóvel de direito de inventário, ou com matrícula, ou devoluta, ou um processo judicial, todos têm que ter o combo rural. Porque os processos aí, sem o combo rural, que entendendo aí que toda essa documentação que vai realmente deixar regularizado, você sempre vai estar pendente em algo, né? Sim. Então, aí, CCIR, ITR, UCAR, ADA, o registro de imóveis, né? Sim. Esses são os documentos básicos aí para que e esses em todas as áreas e os cadastros com as mesmas informações, somente aí que está regularizado definitivo, né? Porque Perfeito. senão sempre vai faltar alguma coisa, né? É. Bruno, e você falou de todos esses documentos aí, né? Que é bom pedir, mas a gente sabe que grande parte deles, né? Você encontra aí, se você for comprar um imóvel aí, bote aí alguns porcentos apenas, vão ter tudo bonitinho. Vamos dizer aí Sim. só os nossos clientes aí, né? Que fizeram combural vão estar regular, né? Então, pessoal, vai ser poucos, né? Vão ser poucos. E vocês, proprietários rurais, né? Vocês técnicos, vocês têm que saber que vocês, mesmo vocês estão comprando um imóvel sem esse documento. Ou você vai entrar em acordo para você fazer, para eles fazerem o documento antes de você comprar, ou então você vai comprar ciente que está faltando esses documentos, né? Como é o caso desse cliente que estava sabendo que ele estava comprando a posse, né? Mas ele estava ciente disso. E tudo isso aí, pessoal, de tudo que Bruno falou aí, muito bem falado, né? De todos esses documentos aí, é, é, tudo isso aí tem que estar alinhado no contrato, né, Bruno? Tudo isso aí tem que estar alinhado no contrato, o tipo de contrato, todas as documentações que você está recebendo, os anos de posse que você está comprando, né, qual foi o histórico desse imóvel, a origem desse imóvel. Às vezes, como o Bruno falou, você vai no cartório de registro de imóveis, foi tanta compra e venda de posse, né, que nem o cartório sabe de onde veio esse imóvel. E às vezes você tem que ir lá, falar com o confrontante, para saber o número da matrícula do confrontante, para pesquisar lá junto ao, ao cartório de registro de imóveis. Às vezes, Bruno, tem no próprio tabelionato de notas alguma coisa sobre esse imóvel, né, sobre compra e venda. Então é bom você também procurar. Né? Então, tudo isso aí, pessoal, todas essas informações, vocês têm que solicitar. Né? E se não tiver, né, vocês têm que amarrar muito bem isso aí, né? Vocês proprietários têm que amarrar muito bem isso aí no contrato, né, para evitar justamente problemas futuros. Muito importante todas essas certidões aí de nada consta, estadual, federal, criminal, ambiental, né, para vocês evitarem aí problemas para vocês. Você está comprando, às vezes, Bruno, você compra um imóvel que vai ser, pô, comprei um imóvel e tal, vou investir, e você está comprando um problema. Então, essa live aqui que você está vendo é justamente para você não comprar um problema para você. Né? E assim, Bruno, eu nunca vi uma live sobre isso
Aham. uma live, um vídeo sobre isso aqui, a gente discutindo sobre isso, né? Tem vídeos falando pouco, né? Tem, você tem que pedir certos documentos, mas a gente nunca discutiu isso aqui para todo mundo. Então, é uma ótima discussão que a gente está fazendo aqui, é um ótimo tema, né? E eu fico feliz em estar discutindo com você, que você conhece a realidade, né, do produtor rural, do poceiro rural, e tem aí conteúdo para passar para todos eles, né, Bruno? Muito Sim. obrigado aí, né, por ser tão, por, por passar esses conhecimentos aí na prática para todos nós, né? E eu agradeço também essa oportunidade até de ter essa discussão, uma discussão assim mais simples, sem tanta formalidade nesse sentido, porque é mais fácil de entendimento, entendeu? Verdade. Então, como aquilo que vocês falam aí, que o produtor quer essa solução, né? Mais fácil, é fácil de entender, para que realmente ele saiba, possa tomar essas decisões que ele precisa, né? Sim, sim. É, Então, eu que agradeço a questão dessa oportunidade, porque esse conhecimento que a gente passa, e na verdade, toda vez em conversa, a gente ganha mais do que passa, porque essa interação que faz realmente você cada vez mais conhecer o que eles precisam, entendeu? Os verdade. produtores do final, né? Por isso que é bom você não ficar só na sua sala, né? Você ir lá conversar com o seu cliente, conversar com o seu proprietário. Tem muita gente que trabalha no escritório e vai lá, às vezes, mede imóvel e vai embora, não. É bom você estar lá com o seu proprietário, entendendo o que ele precisa, né? Falando sobre isso aí, a gente tocou aqui no assunto aí sobre a compra do imóvel, mas nós temos diversos assuntos aí que a gente pode falar. Na sexta-feira a gente vai receber aqui, Bruno, o Zanata, um especialista em crédito rural, que a gente vai falar um pouco de crédito rural. Vocês pediram esse tema aí, então a gente vai falar um pouco sobre crédito rural. Na próxima semana a gente quer trazer uma pessoa para falar de equipamento GNSS e também futuramente trazer aqui um, um registrador para a gente debater. E aos poucos a gente vai debatendo aqui e vai conhecendo mais o nosso cliente, o nosso proprietário rural e o que ele precisa. Queria que você falasse as suas palavras finais aí, Bruno, que o Instagram vai derrubar a gente em alguns minutos aí. Certo? Só falando um pouco relacionado a essas informações, amanhã também tirar uma live no canal com o registrador de imóveis da região falando sobre o uso campeão. Legal, Bruno. E dia primeiro vão ter uma sobre o que eu falei, agricultura precisão para essa compra desses imóveis, entendeu? Vai ser Que com um horas é especialista da amanhã, área. Bruno? Que horas é amanhã a live? Amanhã, amanhã vai ser às 7 horas. Certo. Mas eu vou deixar nos stories lá, o horário certinho, tem que confirmar com ele, entendeu? E no sábado, vai ser dia primeiro, será com um especialista da área agronômica relacionada à agricultura de precisão para a compra de imóveis, entendeu? Mas Perfeito. aí, por a questão do Instagram, só tenho a agradecer aí a GNSS, né, você, por essa oportunidade de discutir esse assunto de forma íntegra e direta aí para os profissionais e os proprietários rurais, produtores e agricultores, para que cada vez mais a gente tenha essa força como gestor fundiário aí e que no Brasil, se você olhar todas as crises aí, o agrário sempre mantém aí o PIB lá em cima, né? Então, cada vez mais a gente tem que desenvolver a parte agrária aí, de produção, agricultura, pecuária, porque o forte nosso, na grande maioria aqui, é agricultura e pecuária. Então, nós que estamos no meio aqui, mesmo que seja indiretamente, temos que, aqui, cada um poder fazer a sua parte e fazer de forma aí cada vez melhor, né? Verdade. E é isso aí, Bruno. Nós precisamos de pessoas como você aí que pensem aí não só em ganhar dinheiro, fazer a planta, fazer o K, melhorar descritivos, gel e pronto, né? Pessoas que sejam gestores do imóvel rural e pensem na solução dos problemas do nosso cliente. E dinheiro vai ser consequência, né? Isso Então, aí. dinheiro vai ser consequência desse seu pensamento, né, tendo esse propósito em ajudar o nosso cliente, ajudar o nosso proprietário rural. Então, todo mundo que está na live aí, siga Bruno, tá bom? Siga Bruno aí, né? Vocês estão vendo o Instagram daí da Arotopo, sigam ele aí. E eu também vou ficar ligado nessas lives também, viu, Bruno? Amanhã eu estou contigo aí, né, na live. E nós temos uma também, 8 horas aí, com o Murilo, tá bom? Então,
sai de uma da Aerotopo e já vem e, e já vem com a gente, tá bom? Muito obrigado, Bruno. Tenho 10 segundos aqui. Muito obrigado a todos que estiveram presentes aqui. Inscrevam lá no link na bio sobre a Semana do Combo Rural, tá bom? Então, um abraço, Bruno.